amados, então hoje para vocês eu vou trazer o roteiro, vou mostrar para vocês o roteiro e vou explicar um pouco da revisão. E aí no roteiro fala que a prova de português começa dia 19, número dos substantivos, grau dos substantivos, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Aí vai que vocês vão abrir. Vocês vão abrir no livro, aí vai ter número do substantivo, aí vocês vão estudar de número do substantivo até grau, depois de grau do substantivo até artigo, certo? Então vocês vão estudar todos os assuntos que está dentro de número do substantivo, ok? Aí vai ter número do substantivo, como você faz plural, com os números compostos, com adjetivo, e aí por diante. E aí grau do substantivo vocês vão estudar, aí vocês estudam de grau do substantivo até artigo, depois de artigo até numeral, e aí por diante. E aí no dia 20, na terça-feira, aí nós temos nossa prova de matemática, números fracionários, a mesma coisa você estuda de números fracionários até comparação, todo o assunto. Simplificação de frações, números mistos, adição e subtração de frações e multiplicações de frações. Esses são os assuntos de matemática. E no de História, vocês vão estudar movimento nativista, a vinda da família real para o Brasil, independência do Brasil e primeiro reinado. Então, vocês vão estudar só até primeiro reinado. E aí, no de Geografia, vocês vão estudar os continentes e oceanos, a divisão política, região norte e região nordeste. E em Ciências, a última prova, na sexta-feira, vocês vão estudar os vegetais, a reprodução dos vegetais, os animais precisam se alimentar e as relações dele com os seres vivos. E aí esses são os assuntos que vão cair na prova. Essa aqui é a revisão que eu trouxe para vocês. Vocês vão responder a primeira questão, reescreva as frases substituindo as palavras repetidas por um pronome pessoal. Aí vocês vão trocar, né? Aqui está grifado, vocês vão trocar o nome Tiago por um pronome, o nome Paulo por um pronome, Maria por um pronome e Rodrigo também você vai trocar por um pronome. Aí vocês vão classificar as orações de acordo com um código. Letra A, artigo definido, artigo indefinido. Então, essa segunda questão vocês vão botar. Se for A, é artigo definido. Se for artigo indefinido, vocês botam B. Terceira questão, vocês vão circular artigos definidos ou indefinidos na frase. Então, vocês vão ler a frase e vai ver se a frase tem um artigo indefinido ou um artigo definido, vocês circulam. Quarta questão, escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos destacados. Então, lá na parte de locuções adjetivas, vocês vão ver aves noturnas. Aí vocês vão botar qual é a locução adjetiva que combina com aves noturnas, clima invernal, carinha angelical, certo? Na quinta questão, a alternativa em que o plural dos nomes compostos estão empregados corretamente é. Aí vocês vão ler aqui e vai ver qual é a frase, qual dessas palavras aqui, o plural, ele está empregado corretamente, ok? Na sexta questão, os substantivos das palavras fraccionadas em gênero, número e grau. Lembra? Gênero, número e grau. Plural, singular, masculino e feminino, aumentativo e diminutivo. De acordo com as fracções do grau, estão divididas em dois tipos, grau aumentativo e grau diminutivo. Segundo a norma culta, a alternativa que apresenta a flexão correta é. Então, aqui vocês vão me dizer, aqui do grau aumentativo, qual que está? Homenzarrão, vozeirona, lugarejo, casinha ou colherzinha. Os pronomes possessivos indicam a pessoa no diálogo, uma palavra dita anteriormente, uma pergunta e ideia de posse. Marca alternativa. Preencha as lacunas utilizando corretamente os pronomes demonstrativos. E aí, na nona, observe o trecho no qual encontra-se empregado o pronome de tratamento de forma correta. Logo em seguida, atente-se para o que se pede. Então, vocês vão ver aqui e vocês vão empregar aqui nos espaços o pronome de tratamento de forma correta. Na de matemática, vocês vão simplificar as frações. Aqui, letra A, letra B, letra C é como se fosse uma fração. 8 dozeavos, 24 18avos e 12 20avos. Então, vocês vão usar o MEDC para simplificar. Transforma as frações impróprias em números mistos. Lembra como é que você transforma uma fração imprópria em número misto? Vai dividir 8 por 3, quem vai ser o número inteiro, quem vai ser o numerador e quem é o denominador. Transforma em números mistos. Ele já está escrito por extenso. Na terceira, vocês vão botar em número misto. Na quarta, vocês vão simplificar as frações. 24 por 8. Aí vocês vão dividir o de cima pelo de baixo. Ou então vocês podem fazer o quê? 24 por 8 pelo mesmo denominador comum. Ok? Ou pelo mesmo número divisível comum.
Resolva os problemas. A Andetrinha 2/8 de um queijo, comeu. Isso aqui é 1/4. Aqui é 1/4 de sua parte. Quanto sobrou? Ana ganhou uma pizza e comeu 4/8 dela na hora do almoço. E 28 da mesma pizza, 2/8. Aqui é 2/8, ok? 2/8 da mesma pizza na hora do jantar. Quantos de pizza ela comeu? Efetue e simplifique as frações. Resolva as multiplicações, que é de fração. Vocês vão armar e resolver as multiplicações. E vocês vão calcular 4/5 de 30, 7/9 de 54, 1/8 de 48, 2/9 de 54. E ainda de história, no Brasil as primeiras leis escravistas foram assinadas a partir do século XIX. A lei que extinguiu o tráfico negreiro no nosso país, decretada em 1850, foi qual dessas leis? Na metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Um dos principais abolicionistas foi, aí vocês botam, sobre a guerra dos emboabas, responda o que se pede. Nome do líder paulista, nome do líder dos emboabas. Cite algumas dificuldades enfrentadas por Dom Pedro durante o seu governo. Marque um X na resposta correta. Período que consiste o primeiro reinado, proclamação da independência e primeiro imperador do Brasil. Associe de acordo com a data de acontecimento. Aclamação do imperador, dia do fico, independência do Brasil e reconhecimento da independência do Brasil. Aí vocês vão fazer a correspondência com a data que corresponde. Entre a população negra que vivia no Brasil no século XIX, havia também aqueles que conseguiam um documento que garantia a liberdade dos escravos. Esse documento era chamado de quê? Aí vocês tinham as opções, vocês marcam. E aí na geografia, vocês vão responder quantos e quais são os continentes do planeta. Quais os continentes possuem grande extensão de terra contínua? Qual o continente é formado por inúmeras ilhas? Qual o continente é coberto quase totalmente por gelo? E qual continente você vive e como ele está dividido? Coloque V verdadeiro e R falso. O Brasil é formado por 26 estados e um distrito. Cada estado do Brasil é dividido em municípios e possui uma capital, cidade mais importante. A nossa língua oficial é a brasileira. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. A terceira, quais são as grandes 5 regiões em que o Brasil foi dividido e por que ele foi dividido em regiões? Marque um X na alternativa correta, vocês vão ler e vai marcar a que for correta. Quinta, responda como é representado o artesanato na região norte e assinale a alternativa que apresenta 4 principais sub-regiões do Nordeste. Aí vocês vão ler e vai marcar. Essas questões acredito que vocês já responderam nas revisões semanais. O Nordeste é a região que possui maior quantidade de estados, 9 ao todo. Quais são eles? Vocês vão escrever. Marque com um X a alternativa que representa o nome da floresta que recebe grande parte da região norte. Vocês vão marcar. E quais são as atividades econômicas desenvolvidas na região norte? E o de história, para finalizar, vocês vão responder como as plantas se formam, o que é germinação, o que é polinização. Vocês vão relacionar a primeira coluna de acordo, a segunda coluna de acordo com a primeira, que é flor, gineceu e androceu, você vai marcar. Terceira, qual é a função da flor? Escreva o nome dos órgãos de reprodução masculino e feminino vocês vão escrever, e assinale com um X as alternativas corretas. Vocês vão ler e vai assinalar qual foi a alternativa correta. Quinta, explica o que é uma cadeia alimentar. Vocês vão abrir o livro de ciências e vocês vão explicar o que é uma cadeia alimentar. Sétima, responda o que são animais herbívoros, animais carnívoros e animais onívoros. E oitavo, que significa mimetismo, coloração de advertência e camuflagem. E aí a gente finaliza essa parte, vocês já podem começar a estudar e desejo a todos uma semana de estudo abençoada, com muita atenção. Qualquer dúvida vocês me procuram.